Ok, queridos, vamos então iniciar, não é mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós estamos chegando ao nosso quarto estudo, né, dentro desse tema que estamos trabalhando, esse material do Martin Lloyd Jones, do Temor à Fé, estudos no livro de Abacuque. E aí a gente já percorreu, né? Já fizemos a introdução ao livro de Abacuque na primeira aula. E aí, na segunda aula, então, o presbítero Gleidson falou sobre a temática da singularidade dos caminhos de Deus, fez a exposição do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, e na aula passada o pastor Rômulo esteve falando aí sobre essa segunda parte, a perplexidade do profeta, complementando então o capítulo 1, fazendo a exposição dos versos 12 aos versos 17. Aí tem um breve resumo, né, que a gente tem visto durante essas semanas, essas chargezinhas que aquele rapaz, o Marcos Nath, fez. É muito interessante o trabalho dele, né? Ele pega, quem conhece o Brother Bíblia, ele pega várias coisas importantes da teologia, da Bíblia, e faz esse material de desenho ilustrado, é muito bacana. E aí aqui a gente tem algumas dicas aí na nossa caminhada, né? A gente viu isso aí, nós já vimos, né? Que só o primeiro e o segundo, só esse terceiro aí que é novo hoje, que o propósito do livro é guiar, ajudar em direção à fé em Deus durante as provações da conquista e do exílio. O ano em que o livro foi escrito, provavelmente entre 605 e 600 a.C. O autor é o próprio profeta Abacuque, que é pouco citado, né, na Bíblia. O nome dele provavelmente, possivelmente, significa aquele que abraça, mas nós temos poucas informações, o nome dele só é citado no próprio livro de Abacuque, então a gente não sabe muito sobre esse profeta. Vimos também que ele lembra muito o profeta Jeremias, que foi contemporâneo dele, já que ele também tinha uma preocupação muito grande com a desobediência do povo de Deus diante do possível castigo e do possível juízo de Deus sobre a nação. E, no entanto, ele mostra também ser um homem que honrava o Senhor, um homem que se dispunha a ser obediente, a ouvir a voz do Senhor. E o quadro aí que nós temos, que nós vimos, né, finalmente fechando aí o nosso terceira imagem, nós vimos aí nas aulas passadas, é que Abacuque, ao olhar, né, para a situação do povo de Judá, olhar para tudo aquilo que o povo estava fazendo, agindo de forma que desagradava a Deus, ele ora ao Senhor, e é assim que ele começa, né, a sua oração: Senhor, até quando, né? O Senhor vai permitir todo esse quadro. E aí o Senhor responde a ele dizendo que ele não tardaria, né, e que ele usaria os caldeus como ferramenta de correção, já que Judá havia se esquecido do Senhor. E aí então isso gera novamente um novo desespero no profeta, já que o Senhor usaria como instrumento de juízo uma nação pior do que os judeus, né? Uma nação ímpia, uma nação má, e aí então ele se volta também ao Senhor diante de toda essa sua angústia. Esse livro, né, estudar o profeta Abacuque, é extremamente conveniente nos tempos que estamos vivendo, né? A gente começou hoje orando, né, na nossa aula pelos nossos irmãos que estão com problemas de saúde. Nós temos orado semanalmente, né, diariamente, pelos nossos irmãos que estão solitários, pelos nossos irmãos que estão sozinhos. Essa semana estava ouvindo agora a nossa irmã Fernanda dizer que conversou com a irmã Abigail, né? E essa semana também eu conversei com um irmão da nossa igreja que está sozinho e se sentindo solitário, e isso não faz bem para nós, né? É ruim ficar só, não há como dizer que ficar... É engraçado que quando a gente está na nossa rotina diária, a gente fica torcendo para ter uns dias em casa.
mas a pior coisa que tem, todo mundo já descobriu, é ficar em casa forçadamente, é ficar em casa sem querer ficar em casa, é você, de certa forma, não ter a opção, né, de sair ou de ficar em casa. E a gente tem sofrido com isso. Então, agora, e especialmente essa semana, a gente novamente vê o nosso país mergulhado numa crise política. Isso é algo que nos preocupa também, não é? Diante esse momento que já é difícil na área da saúde, e agora a área política também entra em conflito. Então, são muitas coisas que nos preocupam. A economia do nosso país, que dá sinais que não está bem e que vai sofrer ainda mais com essa pandemia. Então, todas as coisas que têm nos preocupado. E aí, talvez a gente possa reproduzir essas orações do profeta Abacuque e abrir o nosso coração ao Senhor e dizer, talvez como ele: até quando, Senhor? Até quando iremos passar por tudo isso e viver? E aí, hoje, a nossa aula tem exatamente a proposta do que acontece depois. Se nós oramos ao Senhor, existe aquele momento após as nossas orações que nós ficamos à espera da resposta de Deus. E, irmãos, é difícil viver essa situação de aflição, é difícil ver as coisas acontecendo de forma contrária ao nosso desejo, aparentemente sendo ruins, mas, honestamente, talvez este seja o momento mais difícil da jornada cristã. Quando nós já oramos, quando nós já nos derramamos diante do Senhor, quando a gente já rasgou o nosso coração diante dele e agora temos que esperar a resposta de Deus. Irmãos, esse é um momento extremamente difícil, né, na nossa caminhada. E é sobre isso que vamos falar, Abacuque, aí, com base nesses versos de 1 a 3, a espera da resposta de Deus. Interessante porque, então, como eu dizia, após Abacuque falar com o Senhor a respeito da sua perplexidade, ele agora profeta... menor preço, Cláudia. Agora eu vou desativar e não vou permitir que vocês abram, certo? Pronto, se alguém precisar, aí me avisa aqui que eu abro. Depois, então, do profeta falar com o Senhor, né, acerca da sua perplexidade, acerca de tudo aquilo que ele está vivendo, agora ele profere, então, uma sentença de confiança na espera pelo Senhor. E eu queria que nós pudéssemos ler, você que tem a sua Bíblia, aí, Apóstolos, né? Escola bíblica, a gente tem que ler a Bíblia. Então, eu queria ler os três primeiros versos aí do capítulo 2, que é o assunto, que é a centralidade da nossa aula de hoje. Diz assim, Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Queridos, nós temos então algumas lições importantes, né, para aprendermos com esse trecho pequeno, né, de 3 versos, mas tão significativo na oração de Abacuque. E aí a primeira coisa que nós vamos aprender é que nós temos que entregar os nossos problemas ao Senhor. E aí o nosso autor do nosso estudo, né, o Martin Lloyd Jones, ele vai dizer assim que, na prática, algumas coisas implicam em entregar o nosso problema a Deus. E a primeira coisa é nos desligar do problema. Irmãos, isso é um desafio mental, né? É inegável que talvez essa seja a parte mais difícil, como eu disse.
esse momento de esperar a resposta não é fácil, e mais ainda é a gente conseguir se desviar, deixar de olhar para o nosso problema, mas esperar pelo Senhor, entregar os nossos problemas, entregar as nossas lutas, entregar as nossas dificuldades ao Senhor, implica em nos desligar daquele problema. Tem uma ilustração que o próprio pastor Aguinaldo gosta de usar, já usou diversas vezes, quando ele diz assim, porque se o Senhor está cuidando do nosso problema, né, não é necessário que duas pessoas fiquem acordadas junto, né? Deixa o Senhor cuidar e a gente pode dormir, a gente pode descansar, porque nós entregamos o nosso problema a Ele por fé. E aqui eu quero até abrir um parênteses, já fazendo aí a propaganda, né? Hoje pela manhã, como até a Rai comentou antes, foi tanta coisa no grupo da IPM que eu não sei se vocês vão encontrar depois lá, mas a gente mandou a devocional de hoje lá do Pastoreando em Tempos de Crise, e o tema de hoje é exatamente isso, eu sei em quem tenho crido. E, irmãos, a base da nossa confiança está no Deus que nós sabemos quem Ele é. Nós confiamos em Deus porque nós sabemos que na história da nossa vida Ele cuidou de nós. E simplesmente entenda que a confiança no Senhor, a fé em Deus, não é uma fé cega. Não é algo baseado numa ignorância, não é algo baseado também num desprezo pelo problema, mas é uma confiança porque sabemos quem é o nosso Deus. E algo que fica bastante claro que Abacuque nessa sua resposta é que ele conheceu o Senhor, por isso ele pôde dizer, como ele diz aí no verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que meu Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Queridos, essa linguagem que o profeta Abacuque usa é uma linguagem muito bonita, porque ele retrata uma torre que é construída sobre um lugar muito alto, onde se tem uma visão e uma perspectiva melhor das coisas, né? A gente sabe que mora em prédio, que você quando olha de cima lá do 10º andar, do 15º andar, você tem uma perspectiva muito boa acerca do que está acontecendo na rua, você consegue ver melhor, você consegue ver de longe, e aí é mais ou menos essa, se você já percebeu, inclusive, nos fortes, nos lugares militares, sempre as torres são, por isso o nome também, né? São em lugares altos, porque possibilita melhor a visão. E é mais ou menos essa a visão, a analogia, né, que Abacuque está dizendo, olha, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza e vigiarei, esperarei, aguardarei para ver o que meu Deus dirá. Esse foi o entendimento, né, do profeta Abacuque. Interessante, irmãos, porque aqui está um dos princípios mais importantes de como a gente deve combater conflitos espirituais. É fato que as lutas que nós travamos, muitas delas, a gente sequer consegue enxergar elas como lutas espirituais. Algumas lutas nós falamos, não, isso aí não tem nada a ver com Deus, isso é problema meu, isso é problema das pessoas, isso é culpa das pessoas. No entanto, nós sabemos que a nossa vida é uma vida espiritual. A palavra de Deus nos ensina que a nossa batalha, a nossa luta, tem alguém riscando na tela aí, não é contra... Cara, tá testando aí para ver se o lápis funciona. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, ou seja, as nossas lutas são espirituais, as dificuldades, os problemas que passamos, e isso, irmãos, é muito importante de nós compreendermos. Isso é muito importante, nós termos essa convicção, já que a nossa esperança, a nossa expectativa não vem de coisas dessa terra, sabe? Trazendo novamente aqui o contexto que nós estamos vivendo aí dessa doença, irmãos, estamos passando tudo isso em primeiro lugar, porque de alguma forma o Senhor está querendo trabalhar nas nossas vidas. Estamos ficando reclusos em casa, estamos ficando guardados em casa, né?
é porque o Senhor tem trabalhado, não é porque o governo estabeleceu, não é porque qualquer pessoa estabeleceu, mas porque nós sabemos que tudo o que acontece na nossa vida, de fato, é espiritual, é permissão do Senhor. Tiago está escrevendo assim: penso que se desligar do problema é uma missão quase impossível. Se tentarmos nos desligar, sempre estaremos ligados a ele. Seria como alguém dizer: não pense no amarelo. Todos acabam pensando. Talvez a ideia seja se desligar dos sentimentos negativos relacionados ao problema e associá-los à confiança total em Deus. Entendi o que ele tá dizendo aí, né? Desligar-nos dos problemas não é necessariamente como o que ele está querendo dizer aqui é esquecer do problema. E aí também não é isso que eu queria dizer. Na verdade, desligar, e aqui está a outra situação, é deixar de olhar para o problema e voltar os nossos olhos para o Senhor. Essa é a forma correta, esse é o exercício espiritual que nós precisamos fazer nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. É isso que o presbítero Tiago escreveu, associá-los, relacionados ao problema, associados à confiança total em Deus. Exatamente isso. Se nós, irmãos, e esse esquecimento não é nenhum tipo de amnésia, perdão se pareceu que eu disse, que eu quis dizer isso, mas significa você parar de ficar tão desesperado, nós, né, deixar de ficar tão desesperados com o problema ou com a situação que estamos enfrentando, mas olhar para o Senhor, olhar para quem pode resolver o nosso problema. Olha, tem uma ilustração daqui de casa, que eu acho que todo pai, né, vive com seus filhos. A Sara, de vez em quando, ela de noite ouve algum barulho lá fora, alguma coisa, ela fala: eu tô com medo. E aí eu pego ela, abraço e falo assim: fica tranquila que o seu pai está aqui. Irmãos, humanamente, eu sei e vocês sabem que isso não muda nada o quadro, né? Que se de fato algo de ruim tiver para acontecer, eu nada poderei fazer, mas na mente, no coração daquela criança, existe uma convicção que alguém mais forte que ela está perto dela, está cuidando desse problema. Que dirá então pensarmos no nosso Deus, que de fato é quem pode resolver os nossos problemas, que de fato é quem pode cuidar da nossa situação, que de fato pode proporcionar coisas novas na nossa vida. Esse é o nosso exercício de confiança, é talvez ouvirmos Deus dizer como um pai diz para seu filho: fique tranquilo, eu estou aqui, eu estou cuidando do seu problema, volte os seus olhos para mim, porque do alto, né? Como diz o salmista: elevo os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro no dia mau, no dia de angústia, vem do Senhor. E aí aqui uma frase, né, que o autor disse: olhar para Deus significa que não trataremos pessoalmente do problema. Olhar para Deus significa entregar ao Senhor, significa que nós não mais demandaremos ações até que tenhamos a certeza que é Deus quem está dirigindo as nossas ações. E talvez o nosso grande desafio é esse, é porque nós só chegamos para entregar os nossos problemas ao Senhor depois que o nó aperta de forma tão grande que nós não conseguimos mais desatar aquele nó, e aí agora a gente ora em desespero e diz assim: Senhor, está com você o problema. Né? E olhar para Deus significa que nós não vamos mais cuidar daquele problema, nós vamos depender e esperar inteiramente no Senhor, né? Lembrando também da mensagem que o pastor Shalom mandou essa semana, né? Quando Cristo está no barco, né? Nós podemos descansar, quando sabemos que Cristo está no barco da nossa vida. E aí o texto diz que essa é a verdadeira base da paz espiritual, né? Foi isso que Paulo quis dizer nesse texto. É importante a gente abrir também esse texto, Filipenses, capítulo 4.
Quem quiser também mandar perguntas aí, pode fazer aí como o Thiago fez, escreve aí pelo chat que a gente lê. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa é a base da paz espiritual, né? É não andar ansioso, mas antes fazer com que as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração, através da súplica, com sentimento de ação de graças. E aí o verso 7 traz uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, não existe melhor promessa no momento da angústia, no momento do problema, no momento das dificuldades, saber que seremos guardados pela paz de Deus. Saber que essa paz, como nós cantamos tantas vezes, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A paz que nós podemos sentir é promessa da nossa confiança no Senhor. Nós devemos subir a torre de vigia, nós devemos manter os nossos olhos voltados para o Senhor, nós não devemos olhar para nada mais. Sabe, irmãos, a situação humanamente pode parecer impossível, mas não existe impossível para o Deus que nós cremos, para o Deus que nós confiamos. Ele é o Deus do impossível, Ele é que faz as coisas existir do nada, Ele é que resolve problemas que para nós são humanamente impossíveis. Nós podemos confiar nisso, e por isso nós devemos fazer como Abacuque, subir a torre de vigia e olhar, não olhar para nada mais, mas sim olhar totalmente, exclusivamente, soberanamente, crendo na soberania, né, do nosso Senhor. Segundo princípio que nós vamos ter aí nesse texto é que nós devemos então vigiar e aguardar uma resposta em Deus, né? E é isso que ele diz, né? O segundo princípio é que devemos vigiar zelosa e persistentemente. Irmãos, a gente às vezes acaba se tornando muito ingrato nas nossas orações, porque nós, diante do momento de angústia, de aflição, nós oramos ao Senhor pedindo por um milagre, por uma intervenção, por algo sobrenatural, e parece que quando aquela situação passa, a gente esquece da nossa oração, né? A gente esqueceu do que pediu, e aí a gente não volta para agradecer também, porque a gente já não lembra mais e a gente já está focado em outros problemas, né? Tem uma expressão que a gente usa muito na área de gestão organizacional, né, que a gente diz assim, é foco na solução e não foco no problema. Tem pessoas que vivem com foco no problema, tem pessoas que têm a vida direcionada a olhar para o problema, né? Tira o foco de um problema e já bota o foco em outro problema. E aí essa máxima da gestão organizacional é foco na solução. A gente não precisa estar gastando toda a nossa energia com o problema. A nossa energia tem que ser gasta com a solução. E no nosso caso, do que estamos falando aqui, essa solução é esperar no Senhor. Essa solução é aguardar pela resposta do Senhor. Assim, entregando-me e entregando o meu problema a Deus. Devo persistir em buscar com a confiança de que Ele responderá. Irmãos, Deus é fiel. As suas promessas não falham. Tudo o que Ele disse vai se cumprir, né? E no final do verso 1, né, na segunda parte, o profeta Abacuque então vai dizer, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Percebe que ele tinha convicção, né, de que ele poderia esperar por essa resposta. É interessante porque o Martin Lloyd-Jones diz assim, nada revela tanto o caráter da nossa fé como o que faremos depois de havermos orado. Vou dizer de novo essa frase. Nada revela tanto o caráter de nossa fé como o que faremos depois de havermos orado. E ele diz que os homens de fé não somente oraram, mas esperaram resposta às suas orações. Nós temos que orar e esperar, né?
quando o profeta diz isso, que subiria a torre de vigia, ele está expressando essa verdade, que ele estaria esperando pela provisão do Senhor. E os versículos 2 e 3, então, tem a resposta que é dada a Abacuque. Se a primeira parte, então, é confiar em Deus, é entregar os problemas a Deus, nós vemos depois a fé dele sendo recompensada. Vejamos aí, está no slide, o que diz, né, os versos 2 e 3, que está a resposta, né? O que Deus responde a Abacuque quando Abacuque disse que esperaria. Deus diz assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está a cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é outra lição valiosa do nosso texto. Deus sempre honra as suas promessas. Deus sempre cumpre aquilo que prometeu. E aí ele diz ao profeta: olha, escreve isso de forma grande, escreve isso de forma clara, escreve isso para que qualquer pessoa possa ler, para que todos pudessem entender, para que todos possam obedecer, que de fato o que eu estou dizendo, né? Que as minhas promessas, elas não irão falhar, elas não tardarão, elas acontecerão no tempo correto, no tempo devido, no tempo do Senhor. E aí, então, essa é a certeza, né, que nós precisamos ter, de que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se, né? E nós, com base no que já dissemos no início, na confiança que temos em Deus, no conhecimento que temos em Deus, nós podemos esperar por Ele, na resposta, na solução dos nossos problemas. E aí, então, o autor passa para uma segunda verdade, um tema mais teológico, né? Que é a verdadeira natureza da profecia. E aí ele vai dizer o seguinte, que analisando o problema da história e da filosofia bíblica, é muito importante que nós possamos entender a verdadeira natureza da profecia. Ele diz assim que nada traz maior conforto ao coração do crente do que compreender a profecia, né? Do que compreender como Deus age, né? Através da revelação dos profetas. E é interessante porque aqui eu quero só abrir um parênteses, a nossa base, né, de fé reformada trabalha a própria parte profética de duas formas, né? Nós cremos que Deus se revelou de forma milagrosa no passado com esses homens, e essa profecia aqui que nós vamos falar, de fato, sobre a forma que ele usou esses homens especiais, esses santos homens que ele chamou para exercer o ministério profético, mas esse ministério profético ainda é válido para a igreja também dos nossos dias, apenas nós precisamos entender que não é a mesma configuração que acontecia no passado. Nós declaramos e cremos, né, que a nossa base profética principal são as Sagradas Escrituras, e que é através delas que o Senhor se revela ao homem, é através da palavra de Deus que Deus se revela ao seu povo. Logo, nós não devemos buscar novas revelações, nós não devemos buscar novidades no cânon ou qualquer outra coisa. O que Deus confiou, o que Deus precisava dizer ao seu povo, está revelado na palavra dele. Então, por isso, nós cremos também, né, que a gente vai falar sobre isso, que a exposição bíblica é de fato uma ação profética na vida da igreja, mas nós vamos também ver como acontece, né, esse ministério profético ainda no Antigo Testamento. Quando eu falo Antigo Testamento, a gente deve ir lá desde Gênesis até os Evangelhos, lembrando que o último profeta veterotestamentário que nós vamos ter é João Batista, né? Que a história dele já está lá no Novo Testamento, mas a profecia dele também ainda
ainda da antiga aliança, anunciando a nova aliança que estava para ser instaurada. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, né, sobre a natureza da profecia é que ela é a revelação de Deus aos homens, né? O livro de Abacuque declara que a profecia é algo que Deus declarou ao seu povo. Ele escreve a visão, grava sobre tábuas. Deus, de fato, disse a Abacuque, se lembra que isso vai acontecer, né? E 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, Pedro vai nos ensinar, né? Ele diz assim, olha, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, a profecia não é algo que vinha da mente destes homens, né? Ela é o resultado de homens santos que foram inspirados por Deus, que foram conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós, da mesma forma, e aqui entra um pouco da nossa exegese, da nossa interpretação bíblica, nós também não podemos pegar as profecias que nós temos reveladas na palavra e querer interpretar à luz do nosso próprio entendimento, né? Estou vendo aqui a sua pergunta, Tiago, respondo já já. Não é à luz do nosso próprio entendimento. Não adianta, esse é o risco, inclusive, da gente pegar textos isolados e querer promover uma interpretação bíblica, porque, na verdade, o texto, isso é uma base, isso é um dos pontos, né, principais da hermenêutica, é que o texto precisa ser interpretado pelo próprio texto. Textos que são mais difíceis devem ser interpretados com base nos textos mais fáceis. Então, a gente não pode querer ler qualquer tipo de coisa aqui, e me perdoem as pessoas que talvez assistam depois dessa gravação dessa aula na internet, possam discordar do que eu estou dizendo, mas esse é o erro que muitas igrejas têm cometido, irmãos. Pega um ou dois textos e começa a colocar aplicações que não servem, né? Daqui a pouco alguém vai, com base nesse texto, aí se já não fizeram, alguém vai construir em cima da igreja uma torre, né, de vigia, para dizer que vai estar lá esperando pela promessa e pelo Senhor. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente interprete a profecia bíblica de acordo com o que o Senhor quis dizer por intermédio dela, né? Tiago perguntou assim, fiquei com uma dúvida ao ver o versículo 2, porque na NVI diz que pode ser traduzido como para todo que ler corra. Nesse caso, é a ideia de que seja lido facilmente ou de que se haja rapidamente ao ler. Muito boa a sua pergunta, Tiago. Quando eu estava estudando esse texto, eu inclusive fiz questão, como esse versículo tem essa variante aí, eu peguei em 3 versões diferentes, né? Peguei aqui na Almeida Revista Atualizada, que é essa que eu estou usando para dar aula, peguei na NVI também, que é essa que você está acompanhando, e peguei também na NVT, que é a nova versão transformadora, e fui comparar. O que eu percebi é o seguinte, a única versão que usa essa expressão, né, para que se possa ler até quem passa correndo, é a ARA, a Almeida Revista Atualizada, essa que a gente está usando na aula. Tanto a NVI como a NVT, ela dá um entendimento um pouco diferente. Ele diz assim, olha, para que, como você colocou aí na NVI, diz para todo aquele que ler, corra. E na NVT, se eu não me engano, tem algo do tipo assim, para que todo possa ler rapidamente, né? Então, a gente vai ter essas diferenças, né, na tradução, e aí lembra uma regra básica, né, da interpretação bíblica, é que o texto bíblico é inerrante, mas as traduções podem falhar, por isso que de vez em quando sai tradução nova aí para que a gente possa ver o que é melhor, e o ideal seria a gente poder ler o texto no original, né? Se todos nós conseguíssemos ler em hebraico, isso nos ajudaria bastante. Apesar que na própria língua original pode ter variantes por causa das cópias. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, a gente aqui vai extrair o princípio, né? A ideia, né, central que a gente precisa compreender disso é que Deus está dizendo assim, olha, lembra
né, disso que eu estou dizendo, não esquece a ideia do escrever, né, e coloca isso como algo importante na sua mente, no seu coração, já que aqui a gente está usando tudo figuras de linguagem, né, não quer dizer que Abacuque talvez tenha feito isso, né, mas trazendo aqui a aplicação, olha, coloca de forma que você lembre disso e que as outras pessoas, porque aqui é uma profecia que está sendo dada não apenas a Abacuque, mas sim a um povo, e que as outras pessoas também entendam isso que eu estou fazendo, para que as outras pessoas também vejam, para que a sua descendência, para que o povo, quando ler a história, lembre daquilo que eu fiz e daquilo que eu prometi que eu iria fazer e aquilo que eu cumpri. Então aí é mais fácil a gente extrair a aplicação, né, do que a gente talvez tentar entender. Apesar que fazendo aí, aplicando as versões, eu acho que as duas aplicações seriam úteis, né? Até que alguém possa entender facilmente, que é o que a Almeida Revista Atualizada está tentando dizer, ou que todos corram para agir, como o que a NVI e a NVT estão dizendo. Então, a gente extrai a aplicação porque teria que ir para o original para saber exatamente o que é que o texto, como deveria ser traduzido. Ok? Vamos em frente. Se alguém tiver mais pergunta, manda aí para o chat que a gente vai lendo. Então, irmãos, a profecia não pode vir do coração humano, né? A mensagem profética, ela vem do Senhor. E nós precisamos querer entender a luz da verdade de Deus. Segunda parte da profecia bíblica é que ela é uma predição de acontecimentos, né? A profecia é, sem dúvida, uma proclamação e uma forma de ensino, que é o que nós já dissemos. Mas o fato essencial é que o profeta revela com antecedência aquilo que vai acontecer no futuro. E esse é um ponto interessante, porque vocês talvez possam, assim como eu fui refletir sobre isso, né, fazer a seguinte pergunta: mas afinal, a nossa profecia de hoje, falando da profecia bíblica dos tempos de hoje, ela também é preditiva? E aí a minha resposta é sim, com certeza. Na Bíblia, nós temos coisas que... temos profecias que foram feitas e que se cumpriram no próprio Antigo Testamento. É o caso dessa profecia que Deus faz a Abacuque, que usaria os caldeus. No próprio Antigo Testamento essa profecia se cumpriu. Existem profecias bíblicas que foram feitas, que se cumprem no Novo Testamento, principalmente as profecias messiânicas acerca da vinda do Messias. E tem profecias bíblicas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que ainda não se cumpriram, que ainda vão se cumprir, profecias acerca dos finais dos tempos, profecias acerca dessas lutas, dessas dificuldades aí que nós estamos vivendo. E aí eu sempre brinco, né, com essa história, quando alguém me pergunta, né, você acha que as coisas vão melhorar? E eu sempre brinco e digo, como bom milenista, eu acho que não, eu acho que as coisas só vão piorar. Como disse lá o pastor Augusto Nicodemos na Consciência Cristã, é só o princípio das dores. Estamos apenas começando e a coisa tende a piorar porque estamos aguardando, né, o glorioso retorno do nosso Deus. E daqui para lá a gente sonha, a gente ora que as coisas melhorem, mas eu particularmente entendo que já estamos vivendo esse processo do fim. Então, mas perceba que Deus, então, ele disse a Abacuque, ele avisou a Abacuque, ele disse assim, duas coisas, e essas duas coisas antes que elas viessem a acontecer. E essa é a importância também da profecia bíblica, ter revelação canônica, para que a gente veja que o que Deus prometeu lá atrás, ele cumpre, e ele cumpre na história. Pode ser até, irmãos, olha que coisa bela, né, que nós temos aqui no texto bíblico. Pode ser até que um ateu leia uma profecia bíblica e diga assim, eu não acredito que Deus disse isso. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas não há como negar fatos históricos. Não há como negar o que a própria história, que é ciência, relata. E o fato é o seguinte, alguém pode até dizer assim, eu não acredito que Deus
fala coisas que ainda vão acontecer, mas o fato é, Deus, muito antes, avisa Abacuque daquilo que haveria de fazer. E se você for para a história da humanidade, se você for consultar os livros de história antiga, você vai ver que, de fato, Deus fez isso que ele disse na sua profecia. Você vai ver que o povo de Judá, ele é levado cativo pelos babilônios. Você vai ver que Deus usa esse povo mau, esse povo cruel, para exercer juízo sobre o seu povo. Então, você pode até, você não, alguém pode até dizer, eu não creio nas profecias, mas eu duvido dizer que não crê no que acontece, porque as coisas que Deus promete, elas acontecem, e a história prova que Deus cumpre o que ele diz. Então, Deus avisa duas coisas, ele ia suscitar os caldeus, mas Deus também avisa outra coisa, que depois de ter levantado esses caldeus, né, após eles terem conquistado Israel, estarem gozando dessa supremacia internacional, esse povo também subitamente também seria destruído. E aí a gente vê o cumprimento, né, dessa revelação na própria Bíblia. Quando você pega lá o livro de Daniel, no capítulo de número 3, você vai ver que eles, numa noite, né, aquele povo foi dominado. Deus fez um império poderoso cair em uma única noite. Eles ficaram sitiados, mas num só momento Deus os destruiu. Então, olha a profecia se cumprindo na própria Bíblia. Então, Deus antecipou a Abacuque, ao seu povo, aquilo que aconteceria. O terceiro elemento da profecia, ela é de cumprimento seguro, né? Algo que deve servir de muito consolo para o nosso coração. Deus disse a Abacuque, escreve sobre tábuas, né? Porque a visão ainda está para se cumprir. Tudo que o Senhor prometeu, seguramente ocorrerá, né? Então, a gente pode... E é interessante porque até eu acho que a forma que o texto aqui está traduzido, ele dá a entender algo que não é o que Deus disse a Abacuque na NVI, está até melhor de entender isso, porque ele diz assim, olha, se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, né? Como se parecesse, porque ele usa o mesmo verbo duas vezes sobre tardar, se tardar, não tardará. Na verdade, eu acho que a melhor interpretação aqui seria, olha, se aparentemente, né? Se na sua mente, se no seu coração parece que vai tardar, pode ter certeza, não vai tardar. Vai ser no tempo que eu determinei, vai ser da forma que eu disse que aconteceria. Então, a profecia, quando vem da parte de Deus, ela, de fato, é de cumprimento seguro. E é por isso, irmãos, voltando aqui a essa tese que eu estou desenvolvendo sobre a nossa profecia nos dias de hoje está amparada na Escritura, é por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. É por isso que nós podemos confiar na revelação bíblica, porque tudo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, vai acontecer. Então, irmãos, se Deus disse que chegaria o fim dos tempos, nós podemos esperar, vai chegar. Se Deus faz promessas ao seu povo e traz e promete juízo sobre a desobediência do povo, né? É possível que nós estejamos experimentando um pouco desse juízo de Deus diante da desobediência, diante do pecado, diante de tantas coisas erradas que, enquanto povo, nós temos praticado, né? E aí nós precisamos orar ao Senhor, né? Pedindo que Ele nos dê graça para passar por momentos difíceis, momentos em que Ele despeja, permite, né, que o seu juízo assole a nação e, consequentemente, é interessante porque esse é um outro ponto, né? O juízo de Deus, ele não atinge diretamente o seu povo que se mantém fiel, porque Deus guarda esse povo, mas as consequências dele, né, a tristeza, a angústia, é algo que nós também partilhamos, mesmo não sendo talvez o endereço, né, desse juízo. A gente também sofre, né, de ver outras pessoas sofrendo, mesmo se tratando de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas ímpias. A gente fica muito triste, né, em ver essas pessoas vivenciando esse juízo, mas saber que esse juízo é simplesmente consequência
do pecado, da obstinação, de não fazer aquilo que o Senhor manda. Então, nós podemos lembrar que a profecia é de cumprimento seguro e tudo aquilo que Deus, de fato, disse que vai acontecer, com certeza vai acontecer. Em último lugar, irmãos, a profecia ela também é de cumprimento exato, né? Esse é um dos elementos mais maravilhosos da profecia. Quando Deus diz a Abacuque, ele escreve, grava, porque a visão ainda está para se cumprir. Perceba que Deus está falando aí sobre um momento exato, da forma que ele agiria, sabe? Aquela história de, será que Deus um dia vai cumprir? Ou será que Deus vai cumprir no tempo certo? Se Deus vai chegar no tempo certo? Irmãos, a resposta de Deus é no tempo certo, é no tempo adequado. E tem um fator na teologia, né, na teontologia, que nos traz paz nisso. Deus já está no futuro. Né? Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está preparando o dia de amanhã. Por isso nós podemos crer que aquilo que Ele promete vai ser de cumprimento exato. Esse é um princípio vital da profecia. Né? O Senhor diz exatamente e Ele cumpre a sua palavra. E aí aqui tem um exemplo, né, belíssimo. E eu quero terminar, antes de ir para a conclusão aqui, mas terminar a nossa exposição com esse exemplo, né, na vida de Abraão. Olha só que coisa fantástica. Deus, quando fala com Abraão, lá ainda no início do seu chamado, em Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14, o Senhor diz assim a Abraão: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aí pela interpretação, pelo cumprimento, a gente sabe que essa profecia aqui estava se referindo à escravidão do Egito, quando Deus diz a Abraão, olha, a sua posteridade vai ser escrava durante um período de 400 anos, e aí vocês vão sair de lá com muita riqueza. E aí depois, quando a gente passa algum tempo e vai lá no livro de Êxodo, né, capítulo 12, versos 40 e 41, aí na tela, inclusive, só saiu 40. Eu vou ler aqui no texto bíblico. Êxodo capítulo 12, versos 40 e 41. Olha só, lá em Gênesis 15, Deus tinha dito a Abraão, olha, sua posteridade vai ser escrava, né, por 400 anos em terra estranha. E aí Abraão morre, e aí Isaac morre, Jacó morre, e aí depois os filhos de Jacó, de Israel, morrem também. O tempo passa até que, de fato, aquele povo começa a viver como escravo no Egito. E aí, olha só a saída deles do Egito. Olha o que o texto narra, né? No 12, 40 e 41. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Interessante porque ele diz assim, nesse mesmo dia, né? Deus, ele cumpre exatamente quando a palavra é da parte de Deus, né? Mostra que o tempo é perfeito, né? Tudo aquilo que Deus fala é exatamente como Ele falou, vai se cumprir. Então, a gente conclui, né, queridos, com algumas verdades, então, importantes, né? Assim cedo, nós devemos esperar em Deus, né? Mesmo nos nossos tempos difíceis. Certamente, Ele vai prover resposta. Deus ordenou, certamente e com absoluta segurança vai acontecer no tempo certo, no exato momento para isso. E aí para nós, né, os cristãos do agora, deste tempo que nós vivemos, nós podemos passar com esse sentimento de perplexidade diante de tanta coisa difícil que acontece à igreja no mundo,
né, tantas situações complicadas. Eu compartilhava ontem ou anteontem com uma pessoa e falando, né, sobre a nossa preocupação, ao mesmo tempo que as pessoas possam se cuidar e se preservar para não adoecerem, né, nesse período de isolamento. A gente se preocupa muito com isso, mas existe também uma outra preocupação muito grande no nosso coração, que são as pessoas que estão passando necessidades, porque talvez estão sem poder trabalhar, por pessoas que não têm a certeza, né, do seu salário, da sua renda, e que alguns deles estão até sem ter o que comer. Né? O que eu compartilhava é porque a PEP, né, a Associação de Pastores, está fazendo uma campanha para arrecadar cestas básicas para pastores, que diz que tem pastores, tem igreja aí que, irmão, está como nós, há um mês e meio sem funcionar fisicamente, e essas igrejas não têm arrecadado. Tem igreja aí que está, sei lá, quase 2 meses sem arrecadar, e isso aí muitas vezes é a única fonte de sustento desses pastores, e hoje tem pastores aí, homens de Deus, né, que estão sendo também afligidos por essa situação, que estão sem ter até o que comer. Então, a gente pode, né, como cristão, ficar perplexo, né, com tanta coisa que acontece na igreja, mas essa ainda é a resposta de Deus. Nós devemos esperar Ele. Deus ele não só conhece o curso da história, mas Deus também conhece o futuro. Deus já está no futuro. Ele sabe, né, tudo aquilo que vai acontecer. Ele não só torna o seu propósito claro para a igreja, mas aquilo que Ele decretou com certeza vai acontecer. Às vezes, para o nosso coração, é difícil entender essa demora, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Se eu pudesse decretar alguma coisa, eu já teria decretado que essa doença terminaria, que essa vacina já tivesse aparecido, ou melhor, que ela nem tivesse chegado. Mas para nós, para o nosso coração humano falho, é difícil entender por que as coisas demoram a acontecer. Mas nós devemos confiar no Senhor, e aí, como diz o texto bíblico, né, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Deus não usa o mesmo relógio que nós usamos. Né? O tempo de Deus é diferente do nosso, e com certeza é melhor do que o nosso. Então a gente precisa aguardar, né, pela promessa de Deus, pelo conforto de Deus, com segurança, né? Crendo que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. O Senhor nos abençoe. Eu vou orar, e aí depois da oração a gente vai abrir para perguntas, tá certo? Se você quiser perguntar ou comentar algo sobre o nosso tema, a gente vai abrir esse tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, porque elas não falham. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. Obrigado porque podemos confiar no Deus que tem o controle da história. Mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de problemas, de lutas, nós podemos confiar e nós podemos crer que o nosso Deus, Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua tendo todo o controle sobre a história. Nos dá essa confiança, Pai, aos nossos corações neste dia. Nos faz, Senhor, poder talvez agir como Abacuque. Olhar para tudo o que está acontecendo e dizer, nós esperaremos a resposta do Senhor. Nós esperaremos pelo tempo em que o Senhor há de revelar a sua glória e fazer a sua vontade no nosso meio. Que isso traga paz, que isso traga conforto, que isso traga consolo aos nossos corações. É assim que nós te pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém.